Bom dia a todos. Declaro aberta a 38ª sessão extraordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura do município de Bandeirantes. Convido a todos para que façamos a oração do Pai Nosso. Consulto o vereador Rafael Cirico Gomes Chaves, da mesa, se existe quórum regimental para darmos início. Senhor presidente, há quórum regimental para dar início aos trabalhos para a 38ª sessão extraordinária de 2020. Em leitura, o expediente e a ordem do dia. Senhor presidente, senhores vereadores, pauta para a 38ª sessão extraordinária de 2020, 4ª sessão legislativa, 17ª legislatura, Bandeirantes, 6 de novembro de 2020. Expedientes do dia. Nós temos recebido do Poder Executivo, senhor presidente, o ofício número 631 de 2020, encaminhando o projeto de lei 270 de 2020, solicitando que seja votado em sessões extraordinárias, encaminhar às comissões. Recebido do Poder Legislativo, nada consta. Recebido de diversos, nada consta. Na ordem do dia, senhor presidente, nós temos matérias em segunda discussão e primeira discussão e votação. Nós temos os projetos de lei em segunda discussão e votação. Projeto de resolução número 001 de 2020, da mesa diretiva, que tem como súmula: dispõe sobre normas gerais para disciplinar a transição administrativa da mesa diretiva da Câmara Municipal de Bandeirantes. Projeto de lei número 021 de 2020, de autoria do vereador Manuel Afonso Pirola Vieira e outros. Súmula: dispõe sobre a obrigatoriedade de aplicação de multa para cidadãos que forem flagrados dispensando qualquer espécie de ilícito em vias públicas. Projeto de lei número 264 de 2020, de autoria do prefeito municipal, que tem como súmula: altera e acresce o parágrafo único ao artigo 5º da lei número 2390 de 2002, de 26 de dezembro de 2002, e da outras providências. Matérias em primeira discussão e votação, senhor presidente. Nós temos o projeto de lei complementar número 055 de 2020, de autoria do prefeito municipal, que tem como súmula: autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar processo seletivo simplificado, PSS, para a contratação por tempo determinado, por excepcional interesse público, profissionais da saúde para atuarem no enfrentamento ao Covid-19 e da outras providências. Nós temos também o projeto de lei 259 de 2020, de autoria do prefeito municipal, tem como súmula: regulamentação da transição administrativa no âmbito do Poder Executivo Municipal de Bandeirantes e da outras providências. Projeto de lei 269 de 2020, de autoria do prefeito municipal, que tem como súmula: autoriza o Executivo Municipal a abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 451.335 e da outras providências para a aquisição de uma escavadeira hidráulica conforme convênio. Senhores vereadores, essa é a pauta para a 38ª sessão extraordinária do ano de 2020. Obrigado, nobre vereador, por efetuar a leitura do expediente e a ordem do dia. Consulto o vereador Jaelson Ramalho Mata, segundo secretário da mesa, se existe vereador inscrito em grande expediente. Vossa Excelência Daniel Gustavo Silva, vereadores, demais vereadoras aqui presentes, seu José Fernandes, que nos acompanha pela internet,
E o público também que vai nos acompanhar futuramente vai poder assistir às sessões e o pessoal de apoio. Senhor presidente, para essa 38ª sessão extraordinária, está inscrito em grande expediente o vereador Antônio Carlos Demício. Com a palavra, o vereador Antônio Carlos Demício. Senhor presidente, senhores vereadores, os vereadores que acompanham em casa, bom dia a todos. Senhor presidente, eu só consultar, senhor plenário, a possibilidade de a gente estar votando em bloco esses projetos de primeira, e de segunda e de primeira discussão e votação. Obrigado. Diante da solicitação do nobre vereador Antônio Carlos Demício, consulta o plenário para que votamos englobadamente. Primeiro, as matérias em segunda discussão e votação e, posteriormente, também englobadamente as matérias em primeira discussão e votação referente à 38ª sessão extraordinária. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Informo que, diante da decisão plenária, assim procederemos à discussão e votação das referidas matérias. Então, solicito ao primeiro secretário da mesa que efetue a leitura apenas dos projetos que se encontram em segunda discussão e votação. Senhor presidente, senhores vereadores, matérias em segunda discussão e votação, projeto de resolução número 001 de 2020, de autoria da mesa diretiva, que tem como súmula: dispõe sobre as normas gerais para disciplinar a transição administrativa da mesa diretiva da Câmara Municipal de Bandeirantes. Projeto de lei número 021 de 2020 do Legislativo, de autoria do vereador Manuel Afonso Pirola Vieira e outros. Súmula: dispõe sobre a obrigatoriedade de aplicação de multa para os cidadãos que forem flagrados dispensando qualquer espécie de lixo em vias públicas. Nós temos também o projeto de lei número 264 de 2020, de autoria do prefeito municipal, que tem como súmula: altera e acresce o parágrafo único ao artigo 5º da lei número 2.390 de 2002, de 26/12 de 2002 e da outras providências. Esta presidência informa que, conforme dispõe o regimento interno da casa, a votação e discussão é artigo por artigo. Então, consulta o plenário se assim procederemos ou faremos englobadamente, conforme é de costume ao longo dos anos nesta casa. Os vereadores favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestem. Diante da decisão unânime do plenário, então assim procederemos. Coloco em segunda discussão o projeto de resolução de número 001 de 2020, de autoria da mesa diretiva, projeto de lei de número 021 de 2020, também deste legislativo, de autoria do vereador Manuel Afonso Pirola Vieira e outros, e também o projeto de lei número 264 do ano 2020, de autoria do prefeito municipal. Com a palavra, o vereador Jaelson Ramalho Mata. Senhor presidente, muito obrigado pela palavra. Quanto ao projeto de lei 021/2020, eu, na primeira votação, falei que iria apresentar uma emenda e estou fazendo hoje uma emenda modificativa para que seja votada, para que seja discutida também entre o plenário, mudando o artigo 6º, onde se lê: esta lei entra em vigor na data de sua publicação, leia-se: esta lei entra em vigor 60 dias após a sua publicação. A justificativa é para que o Executivo tenha condições de divulgar, por meio de rádio e jornal, a entrada em vigor, uma vez que prevê a aplicação de multas, e assim o contribuinte, o cidadão, não seja pego de surpresa, né? E venha a ser multado já um dia após a publicação da lei. Então, é só essa emenda modificativa. Qual é o prazo? 90 dias? 60. 60. Então, também está em discussão, a emenda modificativa apresentada pelo nobre vereador Jaelson Ramalho Mata ao projeto de lei de número 021 deste legislativo, em referência ao artigo 6º, onde se trata da vacatio legis para 60 dias. Continua a discussão. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, o vereador Manuel Afonso Pirola Vieira. Eu só queria agradecer ao Jaelson, muito bem lembrado,
sobre essa situação e acredito que vai ajudar aí realmente a divulgação para que o cidadão não seja pego de surpresa. Obrigado, Jaelson, pela lembrança. É um projeto muito importante aí para a nossa cidade. Obrigado, vereador Mano Vieira. E estamos aqui para contribuir na formação do processo legislativo. Continua a discussão. Encerrada a discussão. Em votação, solicito ao primeiro secretário da mesa que proceda a chamada nominal dos vereadores para a segunda votação nos termos regimentais do projeto de lei de número 021/2020 deste legislativo, projeto de resolução 001/2020 da mesa diretiva e também do projeto de lei 264/2020 também do prefeito municipal, né? E também agora referente à emenda modificativa número 01, apresentada pelo vereador Jaelson Ramalho Mata. Chamada nominal para a segunda votação dos projetos. Projeto de resolução 001 desse legislativo, projeto 021 de 2020 do legislativo com a emenda e o projeto de lei do executivo número 264 de 2020. José Fernandes da Silva. José Fernandes da Silva. Favorável ao projeto e à emenda. Manuel Afonso Pirola Vieira. Excelentíssimo presidente, meu voto é favorável ao projeto de lei também na emenda. Eu, Rafael Cirico Gomes Chaves, sou favorável aos projetos que se encontram em pauta em segunda votação, discussão e a emenda. Sônia Regina Zamboni. Senhor presidente, eu voto sim. Todos os projetos que foram lidos pelo primeiro secretário, Rafael Chaves. Projetos tanto do Executivo como do Legislativo. Favorável à emenda também proposta pelo vereador Jaelson. Antônio Carlos Demício. Senhor presidente, sou favorável aos projetos e à emenda do vereador Jaelson. Carlos Roberto Ferreira Bastos. Senhor presidente, sou favorável ao projeto e também favorável às respectivas emendas. Tatiane Pereira Sabaini Azevedo. Sou favorável a todos os projetos e à emenda. Jaelson Ramalho Mata. Senhor presidente, voto favorável ao projeto de resolução 001 dessa mesa diretiva, projeto de lei 021, parabenizo o vereador Manuel Afonso Pirola Vieira, bem como a emenda apresentada, de minha autoria, e também o projeto de lei 264/2020 do chefe do Executivo. Já foi. José Carlos Martins. Senhor presidente, sou favorável a todos os projetos e também à emenda. Luiz César Teodoro Ribeiro. Senhor presidente, voto sim ao projeto de resolução 001/2020, voto sim ao projeto de lei 264/2020 do prefeito municipal e voto sim ao projeto de lei 021 do Legislativo e a emenda 01/2020 nesse projeto de lei. Luiz Gustavo Onofre. Senhor presidente, favorável a todos os projetos e a emenda. Mônica Aparecida Tavares Moscado. Bom dia a todos, bom dia e também quem vai nos
assistir logo mais. Eu sou favorável a todos os projetos que estão sendo discutidos e estão em pauta, e também a emenda no projeto desse legislativo. Senhor presidente, fica aprovado em segunda votação os projetos de resolução 001 do Legislativo, projeto 021 de 2020 do Legislativo, a emenda que foi apresentada pelo vereador Jaelson Ramalho Mata e o projeto de lei do Executivo número 264 de 2020, todos por unanimidade. Obrigado, nobre vereador, e a todos os vereadores que aprovaram por unanimidade, né, as matérias em segunda discussão e votação da pauta da 38ª sessão extraordinária, bem como a emenda modificativa apresentada ao projeto de lei de número 021 de 2020 deste legislativo. Solicito ao primeiro secretário da mesa que proceda à leitura das súmulas das matérias que se encontram em primeira discussão e votação nesta 38ª sessão extraordinária. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei complementar número 055 de 2020, de autoria do prefeito municipal, que tem como súmula: autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar processo seletivo simplificado para a contratação por tempo determinado por excepcional interesse público, profissionais de saúde para atuarem no enfrentamento ao Covid-19 e da outras providências. Projeto de lei número 259 de 2020, de autoria do prefeito municipal, que tem como súmula: regulamenta a transição administrativa no âmbito do Poder Executivo Municipal de Bandeirantes e da outras providências. E o projeto de lei 269 de 2020, de data de 15 de outubro de 2020, que tem como súmula: autoriza o Executivo Municipal a abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 451.335 e da outras providências para a aquisição de uma escavadeira hidráulica, conforme o convênio que celebra a União por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Regional e Municípios de Bandeirantes. Coloco em primeira discussão os projetos de lei de número 259 de 2020 e o projeto de lei 269 de 2020, bem como também o projeto de lei complementar de número 055 de 2020, todos de autoria do prefeito municipal. Com a palavra o vereador Jaelson Ramalho Mata. Só gostaria de salientar os projetos de lei 259 de 2020, que é uma recomendação do Ministério Público para a transição administrativa no Poder Executivo, e também, voltando um pouquinho, o projeto de resolução 001/2020, que trata da transição administrativa da mesa diretiva. Então, são projetos importantíssimos que vão nortear aí a transição dentro dos dois poderes. E esse projeto de lei 269/2020, 451 mil para aquisição de uma escavadeira, para tratar, dar atendimento à demanda de manutenção e em estradas da zona rural. Então, importantíssimo também a vinda desse equipamento aí, porque a zona rural precisa muito dessa assistência. Obrigado, nobre vereador. Continua a discussão. Encerrada a discussão, solicito ao primeiro secretário da mesa que proceda a chamada nominal dos vereadores para a primeira votação nos termos regimentais dos projetos que se encontram na pauta da data do dia 6 de novembro de 2020. Senhor presidente, senhores vereadores, chamada nominal para a primeira votação dos projetos de lei do Executivo 2020, o 055 complementar, 259 e 269. Então, peço para o senhor José Fernandes da Silva que efetue sua votação. Senhor doutor. José Fernandes da Silva. Favorável. Manuel Afonso Pirola Vieira. Excelentíssimo presidente, meu voto é favorável. Eu, Rafael Cirico Gomes Chaves, sou favorável. Peço para o nosso excelentíssimo presidente que efetue a votação no projeto de lei complementar 055.
Voto sim ao projeto de lei complementar de número 055 de 2020, de autoria do prefeito. Antônio Carlos Demício. Senhor presidente, meu voto é favorável a todos os projetos. Carlos Roberto Ferreira Bastos. Senhor presidente, sou favorável ao projeto. Tatiane Pereira Sabaini Azevedo. Sou favorável. Jaelson Ramalho Mata. Voto favorável ao projeto de lei complementar 055/2020, ao projeto de lei 259/2020 e 269/2020, todos do prefeito municipal. José Carlos Martins. Voto favorável, senhor presidente. Mônica Aparecida Tavares Moscado. Favorável, presidente. Luiz César Teodoro Ribeiro. Voto sim ao projeto de lei complementar 055/2020 do Executivo, projeto de lei 259 e 269/2020 do Executivo. Luiz Gustavo Onofre. Senhor presidente, favorável ao projeto. Sônia Regina Zamboni. Presidente, eu voto sim no projeto de lei complementar de número 055, nos projetos de lei de número 259, 269, todos de 2020, e que tem como autor o prefeito municipal Lino Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, ficam aprovados em primeira votação os projetos de lei do Executivo 055, complementar, 259 e 269 de 2020, por unanimidade. Informo que os projetos de lei que se encontram em primeira discussão e votação foram aprovados por unanimidade pelo plenário nesta 38ª sessão extraordinária do ano 2020. Está encerrada a ordem do dia. Consulto o vereador Jaelson Ramalho Mata, segundo secretário da mesa, se existe vereador inscrito em explicação pessoal. Senhor presidente, não há vereador ou vereadora inscrito em explicação pessoal. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão às 10h31. Desde já agradeço a presença de todos e temos sessão na próxima segunda-feira, dia 9, sessão ordinária. Muito obrigado a todos. Obrigado, seu Zé. Obrigado,